Olá! Não sei se vocês já perceberam, mas no blog eu costumo fazer 2 postagens por semana. Primeiro é um tutorial que eu faço, pode ser uma capa, um banner, blá. E segundo, o segundo vídeo é alguma contribuição do pessoal da comunidade ou do grupo, né? E o que acontece? Eu peguei algumas contribuições e deixei na minha pasta de downloads. Só que eu fiz uma série de outros downloads e aí eles se misturaram, porque eu também não tive tempo de organizar. Então, por isso, essa semana, em vez de colocar a contribuição de um membro do grupo, eu tô colocando esse vídeo. Esse vídeo, ele faz um panorama geral das ferramentas do Photofiltre para ajudar principalmente quem está iniciando, né? Eu percebi que vira e mexe, as pessoas perguntam isso e no grupo não tem nada pronto com link facilzinho para mandar e falar assim, ó, toma essas linhas gerais. E bom, peço desculpas por estar colocando esse vídeo e não uma contribuição. Prometo que semana que vem eu vou dar uma procurada lá nos downloads e pegar a contribuição de vocês. Eu sei, por exemplo, que tem um tutorial de fontes. Se eu não me engano, foi a Carolina que fez, que tá muito legal e vale a pena ver. E além disso, eu peço desculpas por um segundo motivo. Quando eu gravei esse vídeo, tava frio, meus gatos estavam emputecidos e eu tive que refazer o vídeo 300 vezes e além disso meu computador também não estava colaborando, ficava jogando um monte de janelas, pop-up e configurações blá que ele nunca fez. E aí eu refiz o vídeo umas 3 vezes, mas aí chegou o momento que esses acontecimentos aleatórios não paravam de acontecer e eu falei, foda-se, o vídeo vai do jeito que tá. Peço desculpas também por isso, mas vocês vão ver que uma hora aparece uma janela de configuração do Windows. Desconsiderem. E me perdoem, só que eu não conseguia mais refazer esse vídeo. Então é isso, mas mesmo assim é um vídeo bem legal, principalmente para quem tá começando, que passa assim pelas ferramentas. Meu Photofiltre é em inglês, mas ele não é diferente do em português em termos de localização, né? A única diferença que tem é a minha barrinha, que ela fica no canto esquerdo em vez do direito, mas é porque é uma configuração minha, e é isso. Espero que vocês curtam. Bom, vou começar esse tutorial explicando os menus completos. Depois eu vou passar para as 2 barras de atalho aqui em cima e por fim essa barra de ferramentas para edição. Primeiro é a parte de arquivos. Aqui fica abrir um novo documento, abrir um arquivo já salvo, salvar outro como, etc. E eu vou dar destaque para esse atalho de imprimir e para esse atalho de importar imagens via scanner. Não sei se vocês já conheciam, mas tá aí a dica, né? Eles também têm um atalho nas barras de ferramenta e aí eu mostro já já. Aqui nessa parte de edição, você tem coisas tipo fazer, desfazer, histórico, copiar, colar, etc. E o que eu vou destacar aqui é justamente esse Paste Special. E também o Define Pattern e Fill with Pattern. Começar pelo Paste Special. O que é isso? É você conseguir copiar a imagem e colar do lado da outra, embaixo, em cima. Eu tenho essas formas aqui genéricas que eu fiz rapidinho, só de exemplo. Vou copiar o círculo, selecionar o triângulo e usando o Paste Special eu vou colocar
em alguma dessas direções e dá OK. Aí vejam que a imagem apareceu. Vou dar Ctrl Z, copiar o triângulo e fazer a mesma coisa, só que colocando embaixo. Aí vejam, o triângulo está aqui e a cópia dele aqui. É um recurso bem útil, inclusive dá para fazer aquele efeito de espelho, né? É só você colar, depois selecionar, Ctrl C, Ctrl V, criar a camada, inverter. É que é óbvio, é um triângulo, vocês não devem ter percebido nenhuma diferença, mas confiem em mim que o negócio funciona. Ainda tem essa opção de Define Pattern e Fill with Pattern. Seguinte, você abre o seu pattern bonitinho lá, de florzinha, de listrinha, nananã, seleciona ele e coloca Define Pattern. Aí você clica na imagem, pode ser a imagem assim, ou a imagem com uma seleção qualquer que você pode fazer. Vou usar o exemplo com a seleção ativa. E aí você coloca Fill with Pattern. E aí preenche. Vou tirar aqui a seleção e como vocês podem perceber, ficou o negocinho aqui. Próximo, imagem. Aqui em imagem você tem algumas opções de cor, que eu não vou me ater agora porque, não são coisas que a gente usa normalmente. Para você ver o tamanho da imagem, essas coisas. Aqui tem a parte de transparência, uma margem externa e aqui tem algumas opções de transformar a imagem, que tem os atalhos aqui nessas duas barras, mas aqui é onde eles ficam normalmente. Vou passar para esse layer, que é a camada, e eu vou destacar essas duas opções, Border Effect e Transparency. Por quê? Primeiro que com a transparência você consegue fazer alguns efeitos bem legais, de deixar a imagem em si transparente, né? Aqui está o exemplo. Aqui para o outro lado e tal. E aí vocês podem deixar mais sutil essa transparência. E tem esse Border Effect, que é muito útil quando você faz PNG. Seleção, Show Selection, Hide Selection, etc. Deixa eu ver. Aqui tem, acho que é importante destacar, que né, nem todo mundo deve saber. Você pode carregar o shape ou salvar o shape. O que é isso? Toda vez que você está fazendo seu PNG, por exemplo, com a ferramenta do polígono, você faz lá contorno do PNG. Eu estou aqui criando uma forma abstrata. E aí fica o contorno. Esse contorno, percebam que tem as linhas, é o shape. E aí você pode vir aqui em Selection e salvar esse shape. E depois você também pode abrir esse shape aqui ou aqui. Ok? E claro, se você apertar Ctrl D, esse shape pode aparecer, ou se você apertar Ctrl D de novo, ele pode desaparecer. Aqui tem alguns ajustes de cores. Eu não vou explorar muito agora, mas é interessante que vocês, na hora de fazer edição, etc., que vocês brinquem com isso daqui para conseguir efeitos interessantes. Aqui a gente também tem essa parte de filtros.
Essa parte de filtros, ela é similar à de ajustes, no sentido que vocês também têm que explorar. Vão brincando com os efeitos, vendo como é que vocês gostam, e é isso. Uma coisa muito legal é essa Photomask. Inclusive, por exemplo, enquanto no Photoshop você pode colocar a imagem dentro da máscara e aí mexer e etc. Oh, Cristo. Gente, desculpa por isso, eu não vou editar, então, desculpa. Voltando à Photomask. Se você clicar nessa Photomask, ela consegue dar um efeito similar ao da base do Photoshop. É um pouquinho mais chatinho de mexer, óbvio, porque o Photofiltre não é o Photoshop, mas você consegue fazer o efeito. E tem aqui a parte dos plugins. E bom, View é para formas de você ver a sua imagem, né? Você pode ver ela no tamanho original, que ela vai ser, com zoom, sem zoom, ver em modo tela cheia, e é isso. Também tem essas opções de show grid, que às vezes você está fazendo uma coisa que você precisa de mais precisão, e aí você pode se guiar por essas grades. Se você não quiser, só desmarcar. E basicamente é isso. Tools, que são ferramentas, deixa eu diminuir aqui. Tem um negócio que é muito legal, que é esse de Preferences, que também tá aqui o atalhozinho. E tem outras coisas. Tem esse Image Explorer, que é uma barrinha que aparece embaixo da tela. Aqui, ó. Tem gente que se adapta a ela. Eu, por exemplo, não me adaptei. Mas você vai abrindo sua pasta com os materiais aqui embaixo. E você consegue abrir eles mais facilmente. O atalho dela fica aqui, né? Tem esse atalho para você definir sua edição como um wallpaper. Para fazer GIF. Eu não lembro o que era Export as Icon. Eu não lembro. Mas tem esse de fazer GIF, que é muito legal. Talvez um dia ainda me anime, mas se vocês, para fazer um tutorial, mas se vocês quiserem brincar, eu aconselho, é super fácil, super fácil. E bom, e aqui tem ferramenta vetorial. E uma coisa que é muito legal, que são essas preferências. Antes de fazer aqui, vou abrir essa tela das preferências, né? Aqui é o atalho, para explicar como é que funciona esse menuzinho. Esse menuzinho tem algumas opções para você personalizar e é fantástico. Primeiro que você pode personalizar o formato que você quer salvar. Eu, por exemplo, marquei que eu quero formato em PNG, mas tem outros. Então, todas as imagens que eu uso no Photofiltre, elas já saem direto como PNG. Vou passar para o próximo, que é esse negócio de histories, que basicamente é quanto que o Photofiltre pode usar da sua memória. Eu deixei no máximo, aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque aí vocês podem mexer em edições de maior qualidade. Esse Tools, Palette and Grid é essa barrinha aqui. A minha fica esquerda e é isso. Sempre deixo as unidades como pixels e tal, mas aí vocês podem ajeitar como vocês preferirem. Aqui também você vai definir as unidades que você quer. Então, para trabalhar a imagem no computador eu prefiro pixels, mas para imprimir eu prefiro em centímetros. O próximo é a barra de plugins.
os meus plugins não estão aparecendo porque eu atualizei esse photofiltre, tipo, um pouco antes de fazer o vídeo, e aí deu um problema com os plugins. Então eu não tive tempo de arrumar, por isso que eles não estão aparecendo aqui. Mas se vocês tiverem plugins, eles vão aparecer. Esse daqui também é relacionado aos plugins, que é onde o programa vai procurar pelos arquivos. Talvez, se eu não me engano, tem algumas diferenças, por exemplo, quando você vai salvar os arquivos de plugin, entre aqueles que jogam na pastinha do photofiltre, que é o arquivo original, ou alguns que deixam no Windows, jogados, etc. Né? Se você deixar os plugins jogados, eles não necessariamente vão ser encontrados pelo programa. Por isso que a gente sempre fala para deixar os plugins na pastinha do photofiltre, porque é geralmente essa pastinha que está aqui. Preferências quanto à compactação de imagem JPEG, que também não interessa, uma coisa mais técnica. Tem algumas preferências para começar o programa, né? É interessante, por exemplo, você permitir que várias instâncias do programa possam ser abertas. Deixa eu ver. Que você carregue os plugins quando o programa inicia. Eu gosto sempre de apagar a lista dos arquivos, porque eu acho que, sei lá, fica consumindo uma memóriazinha que, embora seja ínfima, é algo que não me interessa. E aí tem outras opções, que aí tem uma coisa que é sensacional, que mudou minha vida infinitamente quando eu descobri, que é desabilitar a autoseleção de camadas. Geralmente, essa opção vem ativa. E aí, acontece o seguinte, vou ativar ela e mostrar, que para mim era o meu pesadelo. Vou usar esse exemplo do triângulo, deixar transparente o branquinho e começar. Você está lá fazendo sua edição com várias camadas. E aí acontece justamente isso. Você está mexendo lá numa camada, feliz e contente, e aí, sem querer, você clica para o lado, e aí o programa automaticamente muda a camada que você estava trabalhando, né? Para mim, isso era um inferno. E aí, deixa eu só juntar as camadas. Opa! E aí, para mim, isso era um inferno. E aí, eu descobri justamente essa opção, que você tira e seus problemas estão resolvidos. Só para terminar, tem aqui as cores para você escolher. Pasta, se você quer sempre que abra a mesma pasta, e se você quer sempre que salve na mesma pasta. Aqui algumas opções de abrir, que eu também aconselho vocês a não mexerem. E por fim, a de salvar aqui. Vou dar OK. E é isso. Essa barra de atalhos, provavelmente vocês já estão familiarizados, né? Aqui é a parte de abrir, salvar, etc. Imprimir. Importar a imagem do scanner. Desfazer, refazer. Algumas opções de colar, né, e copiar. Essa ferramenta é muito importante, que é a de transparência. De mostrar a seleção, de texto. E aí, texto, só para dar uma passagem. Tipo de fonte. Não mostra elas, mas se você for descendo
você percebe as diferenças, tamanho, alguns efeitinhos, cor, alinhamento, ângulo. Então você pode colocar 30 e aí, por exemplo, a imagem fica assim, deitadinha. Se você colocar menos 30, ela ergue. E tem essa parte de efeitos, que você pode mudar a opacidade do texto. Spacing. Esse spacing X, se eu não me engano, ele é o espaçamento horizontal das letras. E esse Y é o espaçamento vertical, ou seja, X é o quanto as letras se espalham numa linha. Deixa eu mostrar aqui. Vou deixar retinho, né? Percebam, com 30 ela espalha, opa, 50. Com menos 50 ela vai juntar. E deixa eu duplicar aqui. O Y, ele é justamente espaçamento entre as linhas. Aqui, espaçamento. Negativo, percebam que as letras ficaram juntinhas. E é isso. Aqui tem contorno, esfumaçar. E esses dois efeitos são muito legais. Esse efeito chamado Outer Bevel, ele deixa a letra tipo um relevo, né? Não sei se dá pra perceber. E esse efeito do Negative Mode, ele é muito legal, porque ele inverte, né? Então, onde estava escrito fica vazado, e onde estava vazado fica escrito. Na verdade, fica preenchido. Mas, bom, é isso. É isso quanto o basicão quanto as fontes. Ah, só mais um detalhe. Vocês também podem colocar um pattern, né, na fonte. Abre na pastinha automática, mas aí depois vocês podem ir para a pastinha que vocês quiserem. Esse daqui é o atalho da ferramenta vetorial. Quando eu for fazer um tutorial para... Na verdade, eu acho que até já tem esse tutorial sobre a ferramenta vetorial. De qualquer forma, vocês fiquem de olho no blog, que provavelmente deve ter alguma coisa sobre a ferramenta vetorial, no sentido de como usar, algumas possibilidades que ela permite, coisas nesse sentido. Aqui tem aquelas opções que eu já mostrei, aqui é a parte de zoom e os modos de visualizar a imagem. Essa parte toda é de edição de cor. Aqui tem as partes de blur. Aqui tem as partes de relief, que é como se você acrescentasse uma textura meio granulada. Aqui tem a parte de colorir. Tem essas duas formas de colorir e elas têm modos diferentes. Como essas imagens elas são simples, esses modos de colorir diferentes não aparecem tanto. Mas aí em casa vocês podem testar as diferenças e cada um é útil para o efeito que você quiser fazer. Aqui é o efeito de gradiente do programa. Toda vez que mexe com gradiente, eu aconselho sempre a fazer numa imagem separada e aí colocar na imagem que você quer. Porque, e essa imagem que você for fazer, você faz um pouquinho maior. Porque você ganha mais mobilidade, inclusive no Photoshop. Mas bom,
tem esse negócio que é super legal de máscaras, mas que eu sempre acabo esquecendo de fazer edição com eles. Eu vou começar a me policiar para usar mais. Que ele consegue deixar um efeito parecido com as bases do Photoshop. É um pouquinho mais chatinho de trabalhar, porque você não consegue especificar direito o tamanho e nem mexer a imagem muito bem. Mas é bem legal, ó. Vocês percebem que fica transparente. E aí aqui tem os efeitos de mudar a posição. Quanto a essa parte mais de ferramentas de trabalho, digamos assim, é interessante vocês perceberem que essas setinhas, se você for para o lado, elas te dão acesso a diversos gradientes. E aí você consegue ter uma variedade de tons. E aí é interessante. Quanto às ferramentas em si, aqui a gente tem justamente a ferramenta de seleção. Algumas opções aqui, a de polígono, para você abrir os contornos já salvos. Aqui você pode já selecionar se você quer o contorno, né, com alguma cor. Essa cor é justamente a que está aqui. E, deixa eu desfazer, se você quer contorno e preenchimento ou só preenchimento. Aí você tem a ferramenta para mexer na camada, tanto opacidade quanto o Blend Mode, que se eu não me engano na versão portuguesa é modo de mistura. E aí tem as várias opções. Acho que talvez o que nem todo mundo use e que é legal destacar é esse negócio de visibilidade e de... Como é que eu vou traduzir locked? De você bloquear a camada. Por quê? Você está trabalhando lá com várias camadas. O que você pode fazer? Você pode deixar essa camada invisível, que ela fica com esse símbolo. Então, quando você estiver editando, você não vê essa camada. Fica mais fácil para trabalhar com as camadas embaixo. Entretanto, essa camada ainda está lá, né? E você também pode bloquear a camada. E aí você não consegue excluir ela. Isso, ó. Tá vendo? Você não consegue excluir. E aí é só você destravar. Aqui é para mexer, né? Opa. Aqui é a camada e tal. Ferramenta do conta-gotas para escolher as cores. E aqui aparece o endereço da web delas. Se vocês trabalham com HTML, vocês devem estar familiarizados. Para quem não trabalha, é como se você transformasse a cor em letrinhas para o computador conseguir entender e colocar no site. E aqui é a composição dessa cor, né? Quanto de... acho que era magenta, verde e alguma outra cor que eu não lembro. Aqui tem a ferramenta de seleção. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas se você apertar ou Ctrl ou Shift, você consegue apertar várias áreas de uma vez. É um pouco o que o Photoshop consegue fazer também. Essa ferramenta de linha, ela é legal porque você consegue fazer setas e mudar o estilo da linha. Aqui, a ferramenta da tinta. E aí, se você selecionar esse pattern, você consegue justamente abrir um pattern que você tem salvo e já pintar direto, né? Deixa eu
pegar um pattern do programa mesmo, né? Aí você coloca a ferramenta do spray de tinta, borracha, pincel, um outro pincel só que com os brushes, ferramenta do carimbo. Para quem não sabe usar a ferramenta do carimbo, né, você escolhe o tamanho, aperta Ctrl e seleciona uma área. Essa área que você selecionar é a que vai repetir. Depois que você aperta Ctrl, você solta e aí você começa a clicar e aparecer. Qual é o X da questão? Se você tiver com esse negócio fixado, né, com fixado selecionado, o que vai acontecer? Você vai apertar Ctrl, clicar no ponto e vai ser esse ponto que vai ser repetido em torno da figura. Se você tirar o fixo, ele vai fazer um negócio que é meio de proporção. Então, você vai apertar o Ctrl, selecionar a área, e aí você vai dar o primeiro clique. E ele vai justamente estabelecer uma relação de proporção entre distância. E aí vai dar uma aparência de estar sendo algo aleatório, mas na verdade não é aleatório. Eu não sei se vocês reparem, né, que quando eu clico aqui é uma área próxima, né, uma área sempre, ó, com a mesma distância. Mas deixa eu desfazer. Não precisa, vai. Aqui é para você desfocar. Aqui para você meio que borrar, né? Aqui, ó. Essa ferramenta é bem legal para você retocar alguns pontos específicos da imagem. Aqui é para você distorcer pontos específicos, né? Ó, vocês estão percebendo que está distorcendo? A pontinha do triângulo já virou um círculo. Aqui também tem algumas opções que é muito interessante na hora de você mesclar. Eu gosto bastante desse Rough Pastels. Bom, vocês percebem que ele dá um efeitinho. Tem outros efeitos. Né? Esses efeitos, eles estão aqui em filtro também. Cadê aqui? Aqui, ó. Né? Alguns desses estão aqui. Só que esses daqui são para pontos específicos, enquanto que aqui no filtro é para a imagem toda. E por fim, tem os nuzzles. Eu tenho uma relação de amor e ódio com eles. Eu não gosto muito de usar, na verdade eu nunca uso. E toda vez que eu tenho que usar eu xingo muito. Porque os desenhos são assim aleatórios. E a resolução deles é muito baixa. Então você não consegue controlar essas coisas. Eu sempre aconselho vocês a colocarem eles na maior escala possível e fazer deles PNGs, porque eu acho melhor do que trabalhar assim. Mas eu acho que eles até são simpáticos. Eles são simpáticos, eles são bonitinhos. Mas bom. E basicamente são essas ferramentas básicas. E é isso. Até a próxima.